Para a entrevista do dia com Maria Lídia Flandre, o Jornal da Gazeta recebe o vereador Milton Leite, presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Nessa entrevista, o vereador do DEM, Milton Leite, vai nos falar sobre os principais desafios que vai enfrentar no comando da Câmara Municipal de São Paulo. Muito obrigada por estar conosco. O senhor é um vereador que já está no 6º mandato, quer dizer, muito experiente. Teve uma eleição com votação muito expressiva para a presidência da Câmara, 50 votos dos 55 vereadores. Parabéns, vereador. Obrigado. E desejo muito boa sorte nesse novo encargo. Obrigado, boa noite a você. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui e esclarecer os vossos telespectadores todas as informações que vocês nos demandarem. Bom, eu quero começar com algo que tem a ver com o seu discurso de posse, em que o senhor deixou muito claro que quer fazer uma gestão que não espere que os paulistanos procurem a Câmara, mas sim que a Câmara vá atrás dos paulistanos para a tomada de decisões. Como é que isso pode acontecer? Bem, é simples, Maria Lídia. A intenção da Câmara Municipal de São Paulo é que nós tenhamos agora no retorno atividades em que a Câmara possa ir, principalmente aos bairros mais distantes, com atividades discutindo os principais projetos da cidade de São Paulo. Porque, via de regra, nós discutimos todos os grandes projetos no centro da cidade de São Paulo. Fica restrito ao centro expandido. Nós queremos ir além das pontes, além dos rios e as periferias, debater nos céus, nos audiências, clubes. vocês vão fazer assim, não, ou através de clubes? Audiências permanentes dos grandes projetos. A Câmara haverá de discutir nos próximos meses grandes projetos de interesse da cidade de São Paulo e, por conseguinte, os investimentos decorrentes desses projetos. A Câmara passa, nós temos perspectiva, vou citar um exemplo. Nós estaremos criando a CPI dos grandes devedores da cidade de São Paulo. Eu não sei se você sabe, a cidade de São Paulo tem inscrito na sua dívida ativa cerca de, em números redondos, 90 bilhões de reais. Quase 2 orçamentos da cidade de São Paulo, nós passamos uma crise. A Câmara passará a discutir essa dívida. Por que se deve tantos concentrado como gente poderosa que não liquidam seus débitos junto à Prefeitura de São Paulo? Concentrado? Não são grandes. Os grandes devedores, para mim, são bancos. Nós temos 65 bilhões desses recursos em ISS. Parte dele, cerca de 40 bilhões, são de bancos. Nós vamos discutir porque... Eles retêm o ISS Eles não recebido? pagam, vão para as vias judiciais, não pagam. A Procuradoria da Câmara tem falha, tem tudo. Nós vamos discutir quando já está consolidado no Supremo Tribunal Federal que essas dívidas são reais e devem ser pagas. Imagina você e a todos os seus telespectadores, nós haveremos de conseguir resgatar parte desse recurso. O que significa dizer que cerca de 90 bilhões de reais. Então nós conseguimos, havia uma CPI, transformar em instrumento de pressão para que todos aqueles que devem à Prefeitura pagar só 10% do que devem. Nós teríamos cerca de 9 bilhões para investimento. Nós teríamos problema na cidade praticamente resolvido por duas gestões. É um dinheiro muito importante que nós temos. Sem dúvida, conseguindo, sem dúvida é. E nesses tempos de crise e tempos difíceis. Essa discussão nós faremos, nós levaremos os banqueiros, os grandes devedores na periferia em debate e audiência pública para debater. Porque eles é que têm a maior demanda. Saber aqueles que eles devem. Esse dinheiro não é meu, não é de ninguém, é do povo. Agora, eu vi que o senhor também, nesse sentido de contenção de gastos, etc., pretende fazer uma ampla reforma administrativa em todos os aspectos para a redução de custos. O que certamente todo mundo que está lá na Câmara quer saber é se isso vai implicar em corte de pessoal, se vai significar desemprego. Não necessariamente desemprego. Eu vou citar um exemplo. Nós temos medidas que nós já publicadas por mim no Diário Oficial, que as consequências serão aplicadas a partir já do dia 1º. Por exemplo, nós temos os funcionários que estão na condição que nós chamamos hoje de expulsória. O que é expulsória? É aquele funcionário que atinge 75 anos de idade, que vocês tanto da imprensa nos cobram. Qual seja, tem altíssimo salário que já deveriam ter saído, ninguém entende porque não saiu. Nós estamos botando a medida em prática. Na verdade, não fazemos isso com prazer, estamos cumprindo a lei.
é de ofício que o prestador de serviço aos 75 anos dê serviço público. Principalmente e tem muitos assim? Temos muitos. Nessa faixa etária? Temos muitos. Serão publicados as medidas a partir de amanhã, estarão no Diário Oficial. Já eu deixo para o Diário Oficial aquilo que já assinei hoje. As medidas a partir de amanhã começam a ser implementadas. O senhor falou em salários altíssimos. Eu li que tem mais de 100 ou cerca de 100 funcionários na Câmara que têm salários verdadeiramente elevados, bem acima daquele teto que é definido por lei, que equivale ao salário do prefeito. Aí eu pergunto, e esses super salários vão continuar? Não, nós já tomamos as primeiras medidas também, já publicaram em Diário Oficial. O que os funcionários que são chamados, que recebem além do teto constitucional, eu publiquei uma medida e abri prazo de 45 dias que eles façam a sua última defesa. Deve expirar aqui por volta de 15 de março. Lá o limite de 15 de março, os salários serão cortados, eu vou cortá-los. Não é também que faço por prazer. Quer dizer, o senhor tem amparo legal para isso? Absolutamente legal. A decisão do Supremo Tribunal Federal, que a medida que nós denominamos de repercussão geral, era muito clara. São 2 tetos constitucionais, os procuradores que têm teto por volta de R$33 mil e os demais de carreira, que são o salário do prefeito, ou seja, abaixo de R$24 mil, serão implementadas. A dúvida é zero quanto a isso, cortarei. Bom, quando o senhor foi eleito, havia um clima, principalmente com o PSDB, porque o prefeito João Dória apoiou o seu nome. Parece que é de praxe lá na Câmara que a indicação do candidato seja à presidência da Câmara, seja um representante da maior bancada na casa, que nesse caso deveria ser alguém do PSDB. O prefeito, mesmo sendo do PSDB, apoiou o senhor e ficou um clima. Lá, o presidente do PSDB, Mário Covas Neto, ele expressou publicamente que isso não estava certo, etc. e tal, a contrariedade dele em relação a essa escolha do Dória. Como é que está esse clima agora? A relação entre vocês, o seu partido, ou no seu cargo, né, que é de liderança na Câmara, com a bancada do PSDB? O melhor possível, inclusive com o vereador Mário Covas. O que houve durante a campanha eleitoral que eu já na campanha fazia 2 campanhas. A minha campanha de vereador e a campanha de presidente. Obviamente eu saí na frente. O que o prefeito João Dória fez foi não interferir na Câmara Municipal de São Paulo. E quando o vereador Mário Covas se deu conta... Mas ele apoiou o teu nome claramente. Quando o vereador Mário Covas se deu conta, e até o prefeito João Dória, nós já tínhamos mais de 35 votos. Era um cenário, digamos, irreversível. E eu construí uma aliança muito boa com o PSDB, com o PT, uma aliança, uma coalizão para governarmos a Câmara Municipal de São Paulo. Porque, eles entenderam naquele momento que eu seria o melhor nome para implementar as reformas que a Câmara precisa no momento. Essas medidas que eu estou tomando não são nada agradáveis para qualquer presidente. Cortar funcionário, cortar salários, são medidas amargas. Mas alguém tem que fazer em nome, primeiro porque são exigidas por lei, Maria Lídia. É bom que os telespectadores entendam. Elas são exigidas por lei e nós vamos fazer cumprir a lei. Eu tenho uma última pergunta. Nós estamos vivendo agora algo que chama muita atenção, que é essa decisão do prefeito que está a abrir uma guerra aos pichadores dos paredões, dos muros na cidade. Eu quero saber qual é a sua posição pessoal em relação a essas inscrições nas paredes. Para intelectuais, alguns, para artistas. Isso é uma expressão de pessoas que não têm outro meio de comunicação porque são pessoas excluídas dos benefícios materiais e sociais. Para o senhor, faz sentido essa campanha de João Dória? Total, tanto que vou apresentar projeto de lei endurecendo as leis contra os pichadores. Nós devemos apoiar os grafiteiros, artistas, e sim contarão com o nosso apoio. O que não pode é um cidadão, não só nos monumentos, um cidadão que pinta a sua casa, sua fachada, seu edifício, e de repente amanhece pichada, e que com quem é que fica a conta? A situação do país não está fácil, para nós estamos desperdiçando dinheiro tanto do público quanto do privado. Nós temos que respeitar a propriedade alheia e a propriedade pública.
Portanto, os artistas... esse projeto para endurecer, ele prevê sanção? Serão duras, as multas duras. Vamos apresentar tão logo reabre o parlamento. Não, reabertos os trabalhos, nós apresentaremos um complemento à legislação, endurecendo contra os pichadores. É preciso que dê espaço aos artistas. Isso o prefeito João Dória já está fazendo. Ademais, a Câmara Municipal de São Paulo, no sentido de que eu converso com diversos proprietários que tiveram suas propriedades danificadas, estão revoltados. Eles respeitam os artistas, não aquele que danifica a propriedade de terceiro sem autorização. Eu agradeço muito sua entrevista. Como disse antes, desejo muito boa sorte nessa nova empreitada. Uma boa noite, muito obrigada. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada.